Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa segunda aula de língua portuguesa da semana, tá bom? Então, na semana passada, a gente estava lendo sobre o editorial que contava sobre a forma de trânsito lá de Fortaleza, né? A dificuldade dos pedestres em atravessar. Então, na página 11, nós vamos continuar sobre esse texto, ok? Então, vamos entender o que é um editorial? Editorial é um texto jornalístico de caráter argumentativo. Em geral, é escrito por um jornalista de determinado veículo de comunicação e expressa uma opinião a respeito de uma notícia ou acontecimento recente. Então, aqui, exercício número 10. Que notícia originou o editorial lido? Quando ela foi publicada? Então, a notícia que deu origem para esse editorial, né, que a gente leu, é de que alguns pedestres estavam tendo dificuldades de atravessar uma das ruas mais movimentadas de Fortaleza, Washington Soares, né? Porque o semáforo era de um tempo muito curto para a travessia. Então, essa é a notícia. Vocês podem escrever aqui a palavra de vocês, tá? Quando que foi publicado? Então, se a gente olhar aqui no texto, a gente vai ver que tá 2017, junho, acesso em 13 de setembro, não é o acesso é quando a pessoa que estava fazendo o nosso livro teve acesso a essa reportagem para poder pegar. Aqui, colocou dia 16/6, mas não está falando quando foi publicado o editorial, e sim a notícia que deu origem ao editorial. E essa informação está no texto, olha, que está aqui bem em cima, ó. O Povo, que é o jornal de Fortaleza, mostrou a edição de ontem, dia 15 de junho. Então, quando foi publicada essa notícia? Dia 15 de junho de 2017, que foi um dia antes da publicação do editorial. O editorial foi no dia 16. E a notícia que deu origem ao editorial foi no dia 15. Então, aqui vocês colocam dia 15 de junho, tá bom? Número 11. Assinale os trechos que expressam opinião. No primeiro semestre de 2016, segundo a prefeitura, 126 pessoas morreram em acidentes de trânsito. Isso aqui é a opinião da pessoa? Ela tá falando a opinião dela? Não, ela não tá falando a opinião dela. Ela tá falando sobre, em base, da prefeitura. A prefeitura passou essa informação, então é uma opinião dela. Então a gente não vai marcar X. Uma quantidade irrisória, se levarmos em conta que nem todos os usuários dispõem da locomoção ideal para atravessar a via de modo ágil sem risco. Então, uma quantidade irrisória, quer dizer, uma quantidade pequena, se levarmos em conta que nem todos os usuários dispõem de locomoção. Então, isso aqui é uma opinião do autor. É comum, conforme mostra a matéria, verificar pessoas se arriscando na travessia em meio aos veículos, fora da faixa e com o semáforo ainda com o sinal verde. Então, mostra a matéria, isso aqui não é a opinião do autor. É preciso que se tenha todas as condições para a travessia decente e protegida. Sim, isso aqui é uma opinião dele, ó. Vale ressaltar que em Fortaleza o trânsito ainda mata muito. Também faz parte da opinião dele. É só quando a gente vê os verbos que são utilizados aqui, né? E algumas outras palavrinhas diferentes que não tem embasamento em alguma outra informação, né? Quando ele mesmo fala isso. Sublinhe nas frases assinaladas da atividade anterior as palavras ou expressões que deixam evidente uma opinião, né? Então, foi o que eu acabei de falar. Características do editorial. Então, antes da gente ler aqui, vamos ver. Nessas frases aqui, a gente vai sublinhar algumas palavras que mostram que é a opinião do autor. Então, irrisória, quando eu falo assim, uma quantidade irrisória, se levarmos em conta que nem todos os usuários dispõem de locomoção, então quando usa essa palavra, ele está mostrando a opinião dele, né, daquele assunto que ele está falando. É preciso, também faz parte de palavras, expressões, né, de quem está opinando. Vale ressaltar, ok? Quando a pessoa está dando opinião, ela não coloca, ó, segundo a prefeitura. Por quê? Porque não é a opinião dela, é segundo os dados da prefeitura. Conforme mostra a matéria, também não faz parte da opinião dela. Ela tá pegando de embasamento de uma outra notícia que ela leu, né? Então, essas palavrinhas aqui, irrisória, é preciso e vale ressaltar, são palavrinhas que demonstram opinião. Características do editorial.
expõe uma opinião, um ponto de vista sendo fundamentado com argumentos. Então, a pessoa não dá a opinião dela, ela vai dar a opinião dela embasando em alguns fatos, por exemplo, dados da prefeitura, dados de uma outra matéria, né? Então, a opinião dela está sempre fundamentada. Trata de assuntos ou acontecimentos atuais, muitas vezes polêmicos, recentemente noticiados ou de interesse público, né? Então, o editorial ele vai tratar de assuntos de interesse público e tratar assuntos polêmicos, de acontecimentos, talvez, assim, um pouco mais delicado, né, de falar. Dirige-se aos leitores de uma publicação específica, no caso do editorial lido, o público do jornal O Povo. Então, dirige-se também aos leitores, né, por exemplo, quem lê esse jornal O Povo vai entender esse editorial, né? Por quê? Porque tem a ver com a notícia que foi publicada ali. Então, é o mesmo público. Costuma ser publicado em veículos de comunicação como jornais e revistas. Então, pode ser tanto impresso quanto digital. Muito bem. Então, aqui nós temos a página 12. A página 12 é um trabalhinho, tá? De apresentação oral, que no momento a gente não tem como fazer na situação que nós estamos passando. Então, vamos deixar essa página por enquanto. E se der um tempinho, a gente consegue voltar nela depois, tá? Porque tem que se reunir com um colega, ver as placas de trânsito, fazer um trabalho sobre as placas. Então, no momento, a gente vai deixar. Lápis na mão, página 13 agora. Releia um trecho do texto e faça o que se pede. Então, acompanhe aqui na apostila, tá, gente? Vale ressaltar que em Fortaleza o trânsito ainda mata muito. No primeiro semestre de 2016, segundo dados recentes divulgados pela Prefeitura, 126 pessoas morreram em acidentes de trânsito. Em 2015, os pedestres foram os que mais morreram na capital. Os motociclistas lideraram o trágico ranking em 2016. As palavras destacadas no texto são, então aqui, ressaltar, mata, divulgados, morreram, foram, morreram, lideraram. Essas palavras são substantivos, são verbos ou são adjetivos? O que vocês acham? São verbos, né? São ações, são verbos. O trânsito ainda mata muito. A palavra em destaque indica que é ação. Então, mata muito. Indica que aconteceu no passado, o trânsito mata muito, é no passado. Acontecerá no futuro ou acontece no presente? Acontece no presente, né? Então, essa alternativa aqui. Os verbos indicam ações que ocorreram no passado, pretérito, que ocorrem no presente ou que ocorrerão no futuro, tá? O termo pretérito, ele também é usado para se referir passado, tá? A frase, os motociclistas lideraram o trágico ranking em 2016, expressam uma certeza ou uma dúvida? O que vocês acham? É uma certeza, eles lideraram, né, o ranking no ano de 2016. A frase, em 2015, os pedestres foram os que mais morreram na capital. Indica uma ação que, então, foram, morreram. Certamente aconteceu no passado ou talvez tenha acontecido no passado. Certamente aconteceu no passado, não foi algo que talvez, né? Eles falam, um editorial, ele conta assuntos que são fundamentados em argumentos, então coisas reais que aconteceram, né? Então, certamente aconteceu. Quando o verbo exprime certeza, ele é empregado no modo indicativo. Então, quando a gente quer saber se algo ali é igual aqui de certamente ou talvez, o verbo vai estar sempre no modo indicativo, tá? A gente já vai entender um pouco mais sobre isso. Página 14. Leia o trecho a seguir. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos pela proteção dos pedestres, os mais vulneráveis do sistema. Em que tempo está o verbo estabelece? Então, esse verbo aqui, ó, que está em negrito. Estabelece. Presente, passado ou futuro. Então, estabelece está no presente. Se fosse passado, estabeleceu. Presente, estabelecerá, né? Em que tempo
está o verbo serão. Agora, o verbo serão. Serão sempre responsáveis. Presente, passado ou futuro? Futuro, né? Lembra quando a gente estudou sobre an e ão? Na apostila, acho que foi na apostila passada, no volume 2, no comecinho. An e ão. Então, o ão, ele sempre vai indicar futuro. Tem algumas exceções, mas ele geralmente indica futuro. Então, serão responsáveis, indica o futuro. Complete as frases com os verbos do editorial lido e indique o seu tempo verbal. Então, aqui. A gente tem que ler o texto de novo para poder fazer essa atividade aqui, tá bom? No trânsito, os usuários mais vulneráveis, então a gente tem que achar essa parte lá no texto, tá? Para facilitar para vocês, eu vou fazendo aqui e aí a gente vai fazendo junto essa parte de qual o tempo verbal dele. No trânsito, os usuários mais vulneráveis devem, se vocês forem ler o texto, vai estar assim, devem ser tratados como prioridade. Devem, tá no passado, presente ou futuro? Qual que é o tempo verbal pra gente pôr aqui na linha? Presente. Então, coloca aí, presente. Como o povo, então lá no texto tem esse trecho, ó. Como o povo mostrou na edição, né? Então, o verbo aqui mostrou. Mostrou. Passado, presente ou futuro? Mostrou. É passado. O semáforo no local, o tempo de 17 segundos para a travessia. Então, se a gente olhar lá no texto, a gente vai ver que o verbo que está aqui é permite. Então, o semáforo no local permite o tempo de 17 segundos para a travessia de pedestres. Permite passado, presente ou futuro? Presente. Permite, né? Tá acontecendo. Nem todos os usuários dispõem da locomoção ideal. Então, lá no texto ele fala e o verbo que é dessa frase é dispõe. Dispõe da locomoção ideal para atravessar a via de modo ágil. Dispõe, passado, presente ou futuro? Dispõe é presente. Letra E. É preciso que todas as condições para a travessia decente, que se deem. Então, deem, com 2 Es, deem, todas as condições para a travessia decente e protegida. O deem, né, tá falando assim, é preciso que se deem todas as condições. Então, isso está acontecendo. É o quê? É presente. E a letra F, a implantação da área do trânsito calmo que concilia, lá no texto está esse verbo, engenharia de trânsito com a prevenção e saúde pública. Concilia. Está acontecendo, aconteceu ou vai acontecer? Está acontecendo, é presente. Ok? Então, aqui, página 15, exercício 4. Ó. Os verbos das frases a seguir estão no modo indicativo. Transcreva-os e indique seu tempo verbal. Então, o modo indicativo, como a gente viu, é o modo de certeza, que o verbo está mostrando uma certeza, algo real que vai acontecer. Então, a pessoa, o emissor, né, ele vai cumprir aquela ação, né, aquele verbo, no caso, que é uma ação. Então, é algo que com certeza vai acontecer, né, ele demonstra certeza. Então, transcreva-os e indiquem seu tempo verbal. Então, as avenidas centrais fecharão nesse sábado. Qual que é o verbo aqui? Fecharão. Tá mostrando o quê? Uma certeza, não é vai fechar. Talvez feche, é fecharão. Então, com certeza não vai abrir. Então, fecharão. A gente vai transcrever só o verbo. E qual é o tempo que ele tá? Fecharão. Lembra que a gente viu o ão? Futuro. Letra B. A menina já pagou sua passagem de ônibus. Então, tá indicando o quê? Que a menina pagou. Foi uma ação que aconteceu, né? Uma ação real. Né? O verbo no indicativo mostra isso, algo real. Então, o verbo é pagou. Ok? E qual é o tempo verbal? Então, você pode pôr o verbo e pôr um tracinho, tá? O tempo verbal é passado, ela pagou.
Eu li o Código de Trânsito Brasileiro. Qual é o verbo aqui? Li. Então, ele leu. Tá mostrando a certeza. Eu li o Código de Trânsito. Li, de leitura, de ler. Está no presente, no passado ou no futuro? Está no passado. Eu li, né? Já aconteceu, ele já leu. O ônibus completará o trajeto. Completará é o verbo. E esse completará o trajeto está no passado, no presente ou no futuro? Então, o ônibus completará, ele vai completar ainda, então é futuro. Letra E. O guarda auxiliou o aluno. Então, o verbo auxiliou, mostrando uma certeza ali que o guarda auxiliou o menino, o aluno, né? Auxiliou está no presente, no passado ou está no futuro? Auxiliou no passado. Isso já aconteceu. Letra F. Meus colegas sugeriram um passeio ao planetário. Então, sugeriram é o verbo. E o tempo? Passado. Ó, ficou meio apertadinho aqui para mim. Passado. G. Irei ao mercado a pé no sábado. O verbo irei. Tá indicando a ação dela. Esse irei no mercado tá indicando o quê? Que ela ainda vai, então é futuro. Os alunos conversam com os professores na viagem. Conversam é o verbo. Tá indicando a ação. E conversam durante a viagem, tá dizendo o quê? Presente, que isso está acontecendo. Não é conversarão e nem conversavam, né? Tá acontecendo, conversam. E nós faltaremos à aula. Faltaremos é o verbo. E essa ação, ela está no presente, no passado ou está no futuro? Faltaremos está no futuro. J. As meninas atravessaram a rua juntas. Atravessaram é o verbo. Atravessaram. Então, já atravessaram a rua, né? É o quê? Nós temos que tinha aqui. Passado. Ok? Localize no caça-palavras os verbos que completam as frases, de acordo com a indicação entre parênteses. Depois, complete as lacunas. Então, essa atividadezinha aqui, da número 5, eu vou pedir para vocês fazerem sozinhos. E também, além dessa atividade 5, eu vou pedir para vocês fazerem a página 7 e 8 do CA, tá bom? De tarefinha. Tem bastante coisinha aqui, mas dá pra fazer, viu? 7 e 8 do CA de tarefinha pra vocês fazerem sozinhos, além dos 5. Então, aqui, eu só vou mostrar pra vocês um exemplo. Vou fazer a letra A. Tem quantas letras? Até H. Vou fazer a letra A e a letra B, então, tá? E aí, vocês continuam fazendo o resto e vai achar conforme vai estar no caça-palavras, é a forma como vai estar aqui, tá bom? Então, eu, tananã, a rua. O verbo é atravessar, futuro do indicativo. Então, é algo que vai acontecer, né? Só que vai estar no futuro. Então, atravessar. Como que a gente pode indicar esse verbo? Eu atravessarei. Eu atravessarei. Atravessarei, com 2 S. Então, atravessarei vai estar lá no caça-palavras. Eu, tananã, no ônibus. Embarcar, pretérito do indicativo. Pretérito quer dizer passado, né? Então, eu embarquei. Embarquei no ônibus. Então, você vai lá e vai achar embarquei lá no caça-palavras. Professora, que engraçado, a letra C é a professora. Mas eu quero dizer assim, professora, mas eu não sei futuro do indicativo, pretérito do indicativo. Então, você vai tentar achar, ó, descer. Como será que vai estar? Você pode tentar achar direto no caça-palavras. Descer, descer. Será que tem a ver com descerá? Futuro, né? Descerá. Então, você vai pôr o que tá aqui.
Então, você vai tentar achar, se que você não souber, você tenta achar. E você tenta ver aqui a condição, o tempo verbal que o verbo tá mostrando, né? Se é pretérito, passado, se é futuro, se é presente. Então, o indicativo é o verbo que demonstra certeza de que algo realmente aconteceu, né? Atravessarei. Então, assim, é certeza que eu vou atravessar a rua. Embarquei. Então, eu fui e peguei o ônibus, né? Então, não deixa nenhuma dúvida. É algo que aconteceu. Então, vocês continuem da letra C. A letra C eu meio que já fiz, né? Mas vocês continuem aqui, achem as palavras no caça-palavras e façam a atividadezinha lá do CA, tá bom? Então é isso, turminha. Nossa aula de português termina por aqui. A gente se encontra na próxima semana, tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.